Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito para chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue para a polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Se você estiver na praia e for entrar no mar, coloque os seus pertences dentro de um saco plástico e enterre na areia. Os ladrões não vão conseguir encontrar e você não vai ser roubado. Se você for pegar um táxi ou um Uber, abra o GPS no celular para comparar o caminho. O motorista pode desviar e pegar um caminho mais longo que vai ficar muito mais caro. Se você for sequestrado e os bandidos quiserem usar o seu cartão, diga que ele tá com pouco dinheiro e que você tem outro em casa. Se eles te levarem até lá, você pode ter uma chance de escapar. Se você estiver em uma piscina e a água tiver gosto de metal, saia imediatamente. Um cabo pode ter criado um curto-circuito e você pode ser eletrocutado. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer jeito. Se você acertar em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música para ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga para a delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas para deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você tiver com sono e o seu chefe suspeitar que você tá dormindo no trabalho, coloque um óculos e diga que tá com sensibilidade para luz. Ele vai acreditar e não vai te demitir. Se você estiver fugindo de alguém com uma faca e ficar encurralado, tire a camisa e jogue em cima da lâmina. Ela vai perder um pouco do corte e você vai poder escapar. Se você estiver na academia e a esteira começar a mudar de velocidade sozinha, não tente desligar ela enquanto continua correndo. Ao invés disso, segure no corrimão e pule pro lado. Se você estiver em um parque de diversões e o brinquedo tiver altura mínima, não tente fraudar ou enganar ela. O cinto não vai te segurar e você vai sofrer um acidente. Se você for tentar ser engraçado fazendo uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprar uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas pra te monitorar. Se você estiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre pra tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é pra trabalhar de garçom ao invés de dizer que é pra casar. Eles cobram muito mais barato se não for pra ocasiões
especiais. Se você acreditar em Coelho da Páscoa, não deixe ele entrar na sua casa pra esconder ovos. Pode ser alguém disfarçado tentando invadir. Se você estiver em outro país e for comer um pastel de carne, sempre pergunte qual tipo de carne antes de comer. Pode ser algo diferente e você não vai gostar. Se você estiver no circo e for chamado pra participar de um número perigoso, não aceite achando que tá tudo sob controle. Eles normalmente não são encenados e a chance de dar errado é grande. Se você passar no detector e esquecer que tá com algum objeto de metal, tire ele com bastante calma do bolso. Desse jeito você não vai assustar os seguranças. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para o mordomo e nunca para os pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande pro corpo inteiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online pra ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada. E vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Você conhece seu novo professor no primeiro dia de aula. Veja como você pode se destacar. Você escolhe sentar perto, mas não muito perto, porque aí você vai parecer o queridinho do professor. Você quer que eles saibam seu nome, então em algum momento você vai responder uma pergunta, provavelmente a segunda ou a terceira, mas você também quer fazer uma pergunta para mostrar que tá engajado. Tente fazer uma pergunta de porquê ou como, mas nunca pergunte qual é a lição de casa, porque aí você vai ser criticado. Mas depois da aula você vai se esforçar um pouco mais naquela primeira tarefa de casa. Nada de loucura, apenas 10% a mais para mostrar que você segue o bom senso. Esses são 3 golpes que turistas sempre caem. Na Tailândia, cuidado com o jogo do martelo. Em certos bares, o barman crava um prego na mesa com um único golpe e depois desafia você. Se vencer, ganha bebida grátis. Se perder, paga uma. Parece fácil, mas eles praticam centenas de vezes e você quase sempre perde. Falando em perder, cuidado com o golpe do tuk-tuk no sudeste asiático. Um tuk-tuk legítimo leva você direto ao destino, mas alguns oferecem corrida barata se você fizer uma parada na loja de um amigo, só pra dar uma olhadinha. Lá dentro, eles pressionam você a comprar joias e souvenirs caríssimos. Se você recusar, a corrida barata fica bem mais cara. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, pra não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar pra uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar pra uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar.
encontrar. Leve o gato pra casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de 1 segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça. Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana. Eles até as usaram para tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. O chefe de cozinha estava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Mas por conta do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm 2 opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos.